Opa, Evandro Damasceno aqui para responder mais uma perguntinha de um dos nossos seguidores. A pergunta de hoje é da Lirs. Ela pergunta o seguinte: posso utilizar o forno de porcelana para fazer fuse? Bom, seguinte, Lirs, essa pergunta aqui é bem interessante, né? Talvez essa sua dúvida seja a dúvida de muitas outras pessoas que inclusive tenham um forno de porcelana e também queiram utilizar talvez para fazer peças em fuse. E antes de responder essa pergunta, eu quero falar aqui que eu tô gravando esse vídeo aqui sentado, então geralmente eu gravo em pé porque eu falo muito com as mãos e, enfim, descendente de italiano gosta muito de falar com as mãos. Talvez se você já acompanha o canal aqui há algum tempo, já deve ter percebido. Então você vai perceber, além de eu estar um pouco mais lento hoje, devido também ao fato de ontem eu ter recebido a primeira dose da vacina e, enfim, eu recebi aquela dose, aquela vacina que deixa o bicho. Além desses dois detalhes, você também talvez vai perceber que em alguns pontos aqui da gravação vai estar passando aqui uma fumacinha na frente da filmagem. Não se assuste, não tem nada queimando aqui, só estou com o incenso aqui ligado. Simplesmente por causa disso. Então tá, voltando aqui à pergunta, dá-se para utilizar o forno de porcelana também na área do fuse, para confeccionar as peças em fuse? Bom, para que você faça o processo de fusão, você tem que entender basicamente o seguinte, isso focado no forno de fusão. Independente do forno de fusão do forno que você vai estar utilizando, ele tem que chegar a temperaturas próximas de 840 graus, mais ou menos aproximado aí. Por quê? Porque geralmente essas são as temperaturas, no caso chutando alto, que são utilizadas para se trabalhar com o fuse. Mais precisamente, as temperaturas médias variam entre 780 e 820 graus. Se o seu forno de fusão chega a temperaturas superiores, que geralmente um forno de porcelana necessita de temperatura acima dessas que eu estou falando aqui, você consegue sim também trabalhar, além da técnica de porcelana, trabalhar com porcelana, levar ela até o ponto de osso, as técnicas todas de porcelana, você também com o mesmo forno consegue criar peças em fuse. Eu julgo dizer que se você tem um forno projetado especificamente para o trabalho em porcelana, que é aquele com resistências no corpo, tem algumas peças na área do próprio fuse que só podem ser feitas utilizando um forno desses. Ou seja, geralmente um forno de fusão básico, ele tem a fonte de calor dele na parte de cima. Ou seja, a resistência dele geralmente é na parte de cima. Tem alguns que também tem no corpo? Tem alguns que tem na parte de cima e no corpo também tem. Mas geralmente a fonte de calor é na parte de cima, na grande maioria das vezes. Então, como o forno de porcelana tem a fonte de calor na lateral, ele, pensando agora na área do fuse, do trabalho no fuse, ele é ideal para trabalhar basicamente duas técnicas básicas aqui. Tem mais coisas, mas eu vou falar aqui basicamente duas. Ele é ideal para se trabalhar duas técnicas. Uma eu já falei aqui no canal, que é a técnica de queda livre. Vou deixar o link aqui no card para depois você dar uma olhada assim, mais aprofundada, porque lá eu explico melhor. Basicamente, a técnica de queda livre é quando você coloca uma peça chapada numa superfície mais alta, então a peça está chapada dentro de um forno onde tem as resistências no corpo. Vamos citar aqui um forno de porcelana, onde as resistências estão no corpo. Então você pega uma peça chapada de vidro, coloca numa superfície alta, geralmente um molde vazado, liga o forno, a temperatura sobe de forma controlada, óbvio. Então essa peça ela vai caindo. Como o molde é vazado, a peça ela vai caindo. E aí, ao final de todo o processo de cozedura, você tem uma peça no formato vertical, ou seja, uma peça mais verticalizada. Diferente da grande maioria das peças criadas no fuse, que tem um formato mais horizontalizado, ou seja, a maior parte dela, a maior dimensão da peça é na horizontal, essas peças criadas com a técnica de queda livre, elas tendem a ser mais verticalizadas. Um outro detalhe, uma outra técnica que você também pode trabalhar utilizando um forno de porcelana para porcelana é
criação de esculturas em vidro. Cara, e isso só pode ser feito em fornos específicos, onde existem muitas fontes de calores, principalmente nas laterais. Por quê? Além do derretimento do vidro, na grande maioria dos casos você precisa aquecer muito o molde ou a forma em que aquele vidro, entrando em estado líquido ou pastoso, vai ser depositado ali dentro daquele molde ou forma. E pensa bem, se você tem um forno com resistências no corpo, ele tende a aquecer muito mais, ou seja, você precisa de uma temperatura superior a 840 graus. Já viu aí que o forno de porcelana já consegue chegar em temperaturas superiores aí sem danificar a estrutura dele. Mas enfim, você vai precisar de uma quantidade de calor superior a 840 graus para fazer com que o vidro se torne pastoso a ponto dele sair de uma determinada base onde você colocou ele em estado congelado, digamos assim, o vidro em estado de vidro. Ele vai precisar de uma determinada quantidade de calor para que ele saia desse molde, desse pré-molde aqui em cima, e caia no molde que você colocou embaixo, que geralmente vai estar com um molde vazado com o formato da escultura que você quer. Então o vidro sai daqui, ele derrete aqui, cai dentro do seu molde vazado e adere o formato que você escolheu para a sua escultura. Bom, e em suma é isso. Um forno projetado para trabalhar com porcelana também pode ser utilizado para se criar peças em fusing. Em alguns casos ele é até mais ideal, ele é até melhor para criar determinadas peças na área do fusing, como esses dois exemplos que eu citei. No caso, a queda livre e a técnica de escultura. Você criar esculturas. Bom, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha entendido tudo o que eu quis passar aqui com esse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!